vamos fazer o primeiro vídeo do canal, porque senão não vai sair, né? Para início da conversa, deixa eu me apresentar. Eu sou a Little Hai, a Bug, ou Hai. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Esse vai ser o primeiro vídeo do canal. Eu não faço a mínima ideia do que eu estou fazendo. Mas enfim, vamos lá. Para início da conversa, vamos nos conhecer, que é a melhor coisa que temos a fazer neste momento. Então, vamos começar do início. Quando eu era bem pequenininha. O que não mudou muito. Mas enfim. Primeiro teve início em inspirações em desenhos. Pokémon, Digimon, Espetor Bugiganga. Como é que foi essas inspirações? Não entendi isso. Pode me falar novamente, por favor. E olha quem tá se metendo no rolê. Mas enfim. O Pokémon, ele tinha a Pokédex, que sempre me chamou muita atenção. E eu acho que algo que temos similar hoje em dia seria o Nintendo 3DS. Porque ele tem essa mesma facilidade de flip e tudo mais. Depois disso, tivemos o Digimon, que é uma pegada bem tecnológica, um outro universo e tudo mais. É algo incrível. Eu chorei no final. Eu não queria que acabasse. Na realidade não é final, mas enfim, a primeira temporada eu achei a melhor. O Espetor Bugiganga, que ele sempre tentava fazer aquelas coisas malucas, e aquele relógio incrível dele, que um dia eu vou ter um relógio similar, né? E claro, obviamente, não sairia dessa lista de desenhos o Batman. Sempre me impressionou a forma que ele buscava as informações, aquele monte de telas na frente dele, como é que ele fazia para buscar respostas que ele procurava a respeito dos criminosos que ele buscava, o contato dele com a polícia e, enfim, como é que ocorria essas coisas, e isso sempre me chamou a atenção. Eu até fazia questão de comprar todos os bonequinhos de uma forma bem discreta pro meu pai não desconfiar. Eu comprava o deck inteiro de bonecos, porque sempre vinha a Mulher Gato e os outros vilões também, e o Batman. Então eu começava com a Mulher Gato, a Era Venenosa, e aí depois eu ia com o Batman, com o Coringa, com os outros. Os jogos. Como é que foi isso? Um vizinho meu tinha um Super Nintendo e eu sempre ia lá junto com meu irmão pra gente poder jogar, o vizinho da frente. Chegou a um ponto que a minha mãe, eu acho que conversou com a minha tia, com os meus primos, e eu sei que o Mega Drive que eles tinham guardado, eles deram pra mim e pro meu irmão, pra gente não ter que ficar indo na casa do vizinho pra poder jogar videogame. Eu vi um outro universo, né, que depois disso entraram os quadrinhos, as revistinhas e tudo mais. Nessa época a gente tinha um PC também em casa, só que o PC ele só era utilizado se tivesse dever de casa, alguma coisa assim, não podia usar tão assim livremente. A gente só começou a usar livremente, eu acho que a partir dos 12 anos, mais ou menos, que aí dava pra poder jogar um pouco e tal, e jogar, eu só jogava, acho que era Tartaruga Ninjas, e tipo, meu irmão não curtia muito jogar comigo porque eu ganhava. E ele ficava irritado. Houve uma situação com o computador que ele sempre dava uns probleminhas. Provavelmente de atualizações e coisas assim. E aí a minha mãe sempre chamava o meu primo pra poder vir consertar o computador. Teve uma dessas vezes que ele veio consertar o computador, eu estava perto. E eu vi ele abrindo o computador, eu vi ele colocando a tela preta com as letrinhas verdes, e nisso eu entrei em um outro universo. Eu vi algo a mais, nossa, meu primo é um gênio, eu quero ser um gênio também. Aqueles cursos básicos que tem, né, na maioria das vezes, então tudo quanto é tipo de curso que tinha de tecnologia, a minha mãe colocava tanto eu quanto meu irmão, mas só que meu irmão não tinha interesse e eu que ficava até o final dos cursos. Até que chegou um momento na minha trajetória que eu tive que escolher entre um curso de tecnologia
ou se eu continuaria fazendo. Eu também fazia aula de dança e tudo mais, porque o que acontece? A minha mãe sempre criou eu e o meu irmão com várias atividades, não era só uma que você tinha que fazer, você tinha que fazer mais de uma. Então eu ia pra escola, eu fazia o curso de inglês e aí tinha que fazer outra atividade. Eu comecei fazendo natação, aí da natação que foi para as aulas de informática. Eu fazia aula de dança e fazia aula de informática e ia pra escola. Só que aí começou a ficar pesado pra minha mãe, e aí ela pediu pra eu escolher ou eu fazia a aula de dança ou eu fazia aula de informática. E aí eu optei pela aula de informática. Eu fiz esse curso de informática 2 anos e meio, 3 anos, que foi o curso completo, porque eu realmente gostava de tudo que tinha lá. Que era um curso mais voltado para design, criação de jogos, aprendia tudo desde o início, edição de vídeo. Desculpa pela gritaria. Pra quem não sabe, o meu marido faz lives. Eu também, né? Casal multiplayer. E é por isso que vocês vão ficar ouvindo essas coisas. Porque, enfim, uma família streamer é assim mesmo. Depois do curso de informática, eu pude escolher meu curso da faculdade. E eu queria fazer jogos digitais. Mas no momento que eu fui escolher, eu não vi grandes oportunidades aqui em Brasília. Eu achava que seria melhor se eu fizesse esse curso em São Paulo, em outros locais. Então eu optei por fazer uma segunda opção naquele momento, que seria design gráfico. Eu comecei fazendo design gráfico, só que aí a minha vida financeira deu uma reviravolta muito louca, e aí eu tive que sair da faculdade de design gráfico. Depois do design gráfico, eu fui pro curso de análise e desenvolvimento de sistemas. E que eu amei, porque me moldou como pessoa, como profissional, enfim. Foi incrível. Às vezes nós precisamos de experiências loucas para nos tornarmos pessoas melhores. Eu fiz estágios na área de TI e era muito louco nos estágios porque eu via os meninos abrindo o computador, desmontando, e eu não podia fazer porque eu tava em outra área. Então eu não poderia fazer o que eles estavam fazendo, mas eu tinha muita vontade. Louco porque a vida às vezes dá uma reviravolta que às vezes a gente até se espanta, e fazendo essa linha de raciocínio, a linha tênue da minha carreira na área de TI, é muito louco porque você vê que algumas coisas entrelaçam. Na hora que você tá passando parece que não faz sentido nenhum, e depois que você passou você vê que fazia sentido. Teve outros trabalhos, outros jobs, eu fazia bicos da área de TI, bicos de design, que era algo que eu curtia muito fazer. Consegui um job de suporte. Sinceramente, foi uma experiência incrível na minha vida, incrível. É como se, tipo assim, você ficou um tempo em pause, porque eu fiquei um tempo pause da área. É meio que como aquilo, vamos recuperar todo o tempo que aconteceu várias coisas na sua vida e vamos transformar aquilo em algo novo, uma parada nova. Então, o que aconteceu? Aprendi várias coisas que eu tinha muita vontade, muita curiosidade, tirei as minhas dúvidas, suguei vários conhecimentos diferentes, e nisso eu vi um outro universo, o universo de engenharia da computação, que é o curso que eu faço atualmente. Que existem muitas coisas loucas dentro do computador, dentro da área tecnológica, que eu tenho curiosidade de saber como é que funciona, e eu tenho vontade de criar coisas novas. Eu tenho um caderno que eu anoto as minhas ideias malucas para quando eu tiver o conhecimento para botar em prática aquelas ideias e ver o que acontece, ver o que dá. Na faculdade anterior, eu tive muita afinidade com segurança da informação. Uma das pós que eu estou fazendo atualmente também. Porque, como vocês viram na minha trajetória, a minha mãe nunca deixou a gente fazer apenas uma coisa, era mais de uma coisa ao mesmo tempo. E aquilo meio que eu me habituei a ser assim. Eu não consigo fazer apenas uma coisa, fica parecendo que tá faltando alguma coisa, entendeu? Então eu procuro estar fazendo coisas que estejam envoltas naquilo. Pode não fazer sentido neste momento, mas meio que na minha cabeça já tem desenhado como que vai funcionar isso. O que acontece? Atualmente ainda faço pós-graduação de segurança da informação e de comunicação e marketing.
Então você vê que tem tudo a ver com todas as paradas loucas que eu aprendi de tecnologia no decorrer da vida. Nem sempre as coisas foram fáceis assim, hoje em dia eu tô falando de forma tranquila. A carreira, o caminho até aqui fosse tranquilo, mas eu sei que não é tranquilo. Até os meus 21 anos eu tinha problema de memória. Como é que era resolvido isso? Eu tomava remédio para memória, eu tinha que ler um livro em até uma semana, porque senão eu esquecia tudo. Então eu li o livro e anotava umas coisas que eu sabia que eu ia precisar depois. E na área da TI é como se o meu cérebro não precisasse disso que eu tanto buscava, de estar lembrando toda hora. É como se o meu cérebro soubesse sozinho o que ele estava fazendo. Assim como as artes e tudo mais. É como se você me desse, Raiane, eu preciso de tal arte. Aí o meu cérebro já ia sozinho, já criava a parada e eu só colocava em prática. Muitas vezes eu não sei como é que vai ficar a arte, eu não sei como é que vai ficar o desenho, não sei como é que vai ficar a história, mas eu só vou fazendo e no final até eu mesmo me surpreendo. Então, o que acontece? Hoje em dia eu não tenho mais esse problema de memória. Antes eu resolvia, como eu disse, com medicamentos, eu escrevia diários, eu fazia sempre anotações para eu lembrar das coisas. E não era tipo o filme como se fosse a primeira vez, não era bem assim, não. Mas as coisas simples, por exemplo, o nome geladeira, mesa, eram coisas que eram constantes que eu não lembrasse. E só essas coisas voltadas para tecnologia, matemática, raciocínio, que meio que ficavam dentro do meu cérebro, o restante não ficava no meu cérebro de jeito nenhum. Depois disso, eu fui descobrir que tem a ver com alimentação e outras coisas mais. Por isso que hoje em dia eu sou um pouco neurótico com esse negócio de saúde, ficar olhando certas coisas, porque isso fez diferença um pouco na minha trajetória. Por que eu estou contando um pouco da minha história, além da gente estar se conhecendo e pá? Eu espero que, de alguma forma, as minhas experiências possam auxiliar alguém, né? Que seja uma pessoa só. Eu acho que é basicamente isso, porque torna um herói ou um vilão são as suas escolhas, é o que você faz com as suas escolhas. Porque as coisas ruins acontecem com todo mundo, gente, boa ou ruim, mas enfim, as suas escolhas são suas escolhas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos ver se os próximos eu fico mais tranquila, mais relaxada. Mas o primeiro sempre é assim, uma experiência meio esquisita. Um Frankenstein meio esquisito. Mas é isso. Espero vocês aqui nesse canal. Não deixe de comentar o que vocês acharam, colocar as experiências de vocês e tudo mais. E é isso. Até a próxima.